Aleluia. Amém? Feche os seus olhos mais um minuto. Eu sei que o Senhor Jesus já ministrou nos nossos corações nessa noite, mas Ele está aqui, amém? E você não está aqui por acaso. Espírito Santo de Deus, toma este lugar. Toma a nossa mente, toma o nosso coração. Meu Deus, que nada saia da Cláudia, mas que o teu poder, que a tua presença, fale conosco, Senhor. Aqui tem pessoas, Jesus, que o Senhor trouxe aqui neste lugar, porque vai falar particularmente. E eu quero ser uma delas, Pai. O meu coração é teu. Toma a minha mente, o meu coração e este lugar. Abre os céus aqui. Amém? Aleluia. Revisando o meu chamado. Eu quero falar nesta noite para pastores, para líder de células, líder de casa, para líderes de alguma coisa. Amém? Você me dá um minutinho para a gente ouvir o que o Espírito Santo ministrou na minha vida nesses dias. Amém? Que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém? Desde quando eu cheguei aqui para Palmas, eu sempre participei do Revisando o Meu Chamado. Eu acho que todo líder, em algum momento, já chegou já teve o privilégio de chegar na sala do apóstolo. Amém? Levante sua mão aqui, quem o líder que já chegou lá na sala do apóstolo. Eu preciso de um colo. Você já chegou lá? Eu te convido, lá é muito bom. A gente sai de lá renovado também. Amém? Um líder, amados, ele precisa ser renovado participando de um congresso, de uma ministração, como esses dias, como essas 4 ministrações específicas para líderes. Amém? Porque um líder é um homem qualquer, é uma mulher qualquer. Um líder, ele tem suas fragilidades. Sim? Nós somos frágeis ou não? É tudo ok com vocês? Somos frágeis. E desde o ano passado, queridos, o tema da nossa igreja, o tema do nosso ministério, amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. E esse ano de 2025, que teve o tema, os nossos olhos estão em ti. É fácil para você esse tema? Tem sido fácil para você esse tema? Você já se perguntou, será se os meus olhos estão mesmo no Senhor Jesus? Será se eu posso dizer que eu realmente amo Jesus? Você como líder, você como pastor, você como bispo, você como apóstolo, você já se perguntou, será se os meus olhos realmente, nós já estamos no mês de fevereiro, será se meus olhos estão em ti? Será se o ano de 2024, o Senhor conquistou, alcançou o meu coração? Será se eu tenho respondido aquilo para o qual o Senhor me chamou? Você já se interrogou assim? Queridos, antes de qualquer coisa, um cristão, ele precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 16, 13, diz o seguinte: quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que
que é o Filho do Homem? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você olhar no texto acima desse versículo aí que está na sua Bíblia, diz o quê? Alguma coisa sobre revelação a Pedro, não é isso? Tem algum título na sua Bíblia? Olha só o que a minha Bíblia diz. Eu quero ler porque essa palavra é muito importante para nós. Na minha diz assim, ó: Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Então, a primeira pergunta, queridos, que a gente pode fazer para nós: quem é Jesus para nós? Só pode ser através da revelação. Jesus se revelou ao nosso coração. É através da revelação de Cristo que a gente pode dizer: eu sei quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem convicção no seu coração? A primeira coisa que nós temos que entender como cristão é quem é Jesus. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? É o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Efésios, talvez eu vou correr mais. Em Efésios 1,17 diz assim, só confirmando o que eu estou dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de quê, gente? Qual é essa palavra que está na Bíblia de vocês? De revelação no pleno conhecimento dele. Revelação. Conhecemos Jesus através de sua revelação. Ok? Primeiro tópico é esse. Quem é Jesus para nós? Só conheço Jesus através da revelação de quem ele é no meu coração. Amém? Tudo, queridos, tudo que nós fazemos como líderes, é baseado naquilo que nós conhecemos de Jesus. Nós pregamos, nós subimos no altar para ministrar louvores, nós ministramos nas nossas células, nós ministramos na nossa casa, baseado naquilo que eu vejo, que eu creio, do que eu recebo, do que eu conheço em Jesus. Amém? Primeiro tópico é esse. Quem é Jesus? É a nossa base. É a nossa base. O líder, às vezes, ou você que é novato, às vezes não, mas quem me chamou? Será se foi o apóstolo que me chamou? Ou será se foi a apóstola Marilza que me chamou para servir alguma coisa? Será se foi o meu pastor lá que me chamou para servir na sua casa? Eu sei quem é Jesus porque eu tenho uma revelação. E agora, será se ele me chamou? Quantas e quantas pessoas não têm dúvida? Meu Deus, acho que Deus não me chamou para nada. Aí eu não me encaixo em nada na igreja. Abra sua Bíblia comigo. João 15, 16. João 15, 16. Você não é chamado por acaso. João 15, 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, meu Deus. Pelo contrário, eu vos escolhi
a vós outros. Para quê, gente? E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Queridos, olha a revelação, você que não se encaixou em nada. Não é palavra minha, não é palavra de um livro, né? A gente, né, tem lido muito livros. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. Essa é a convicção que nós temos que ter no reino de Deus. Essa é a convicção que nós temos que ter em qualquer lugar que nós estivermos servindo. Não é um chamado humano. Não é porque você tem uma boa dicção. Não é porque você tem um diploma. Não é porque você tem vários e vários cursos. Não. Deus nos escolheu. Deus olhou para nós. Gente, vocês têm noção do tanto que isso é forte? Deus olhou para nós e viu algo de bom. Quando Jesus chama, Ele capacita. Amém? Quando Jesus chama, Ele capacita. O líder, ele precisa constantemente estar em busca e ter essa convicção desse chamado. Não foi o bispo Felipe que me escolheu lá no curso do voluntariado. Deus me chamou e Ele vai me capacitar. Amém? Amém? Mas para quê? Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Deus me chamou. Mas para quê? Para quê que eu fui chamado? É aí onde muitos nem sabem. Efésios, vamos lá em Efésios, gente, porque a gente tem que saber o que está falando, o que está fazendo. Efésios 4, 11 e 12 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, queridos, o chamado para as nossas vidas é para servir o corpo de Cristo. Você que não sabia o seu chamado, para quê? Você foi chamado para servir o corpo de Cristo. Amém? Cada um tem o seu valor, tem a sua posição, o seu lugar. Você não é obrigado a, eu tenho que ser pastor. Não, gente. Se você for especificar quantos ministérios tem nessa igreja, nem sei. Vocês perguntam aí para o pastor Felipe, que ele vai te dizer. Mas tem lugar para você. Tem lugar para você. Amém? Tem lugar para nós. O líder, ele é chamado para ser discipulado. Apto para levantar outra geração. Sabe, queridos, nós não podemos mais pensar, eu sei, e não quero discipular alguém, ou ser discipulado. Que o maior problema, hoje eu estou falando para líderes, o apóstolo me deu liberdade, né, apóstolo? Depois ele corrige o que eu falar errado. O maior problema de líderes hoje é que não aceita ser discipulado. Amém, queridos? Não amém. Não ser discipulado. Um líder, outro tópico do para que eu fui chamado? Para ser referência, testemunho de Jesus por onde você passar.
Que responsabilidade nós temos como líder? Que responsabilidade nós temos como ser um líder? Ser discipulado, ser testemunho, olhar, as pessoas olhar para você e ver, uau, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Esse tem referência de Jesus. Todo líder, em algum momento, gente, eu não sei como você chegou aqui hoje, você que é responsável por uma igreja ou por um ministério, tem suas fragilidades, tem sua responsabilidade, tem seus desafios ministeriais. Quantas e quantas vezes nós não pegamos em desânimos, tiramos os nossos olhos do Senhor. Quantas vezes, queridas, nós tiramos os nossos olhos do Senhor e olhamos para a situação que nos envolve. Aí é a hora de quê? De correr lá para aquela sala lá. Você como líder, você como pastor, reconhece a sua fragilidade, reconhece que tem um dia que o desânimo te pega, você reconhece que às vezes você fala, não, hoje eu nem queria liderar mais aquela célula. Eu estou tão desmotivada, eu não vejo motivação dos membros da minha célula, que eu nem quero mais fazer uma célula. Imagina pregar. Abra comigo, 2 Coríntios. Paulo, ele cita um exemplo aqui tremendo. Eu fiquei 2 meses nesse versículo e em um outro versículo lá de Salmos. Mas eu quero conversar com você hoje sobre esse versículo aqui. E todos nós, que com a face descoberta, o apóstolo ministrou esse versículo em algum domingo, aí eu falei, meu Deus, é esse. Como eu fui afetada por esse versículo. E depois daquele dia que o apóstolo ministrou esse versículo no domingo, eu fiquei 2 meses nele. Somente nesse versículo aqui, apóstolo. Fiquei 2 meses. Como eu acordava 3 horas da manhã e via esse versículo. E todos nós, com a face, o que, gente? Descoberta. Eu queria, se você puder, grifar, que eu grifei, mas ele disse que não podia aqui, né? Preparei tudo bonitinho, mas não pode. Face descoberta, marque na sua Bíblia. E todos nós, com a face descoberta, o que acontece, gente? É o 18, tá, filho? É o 18, não é 28, não? Deixa eu ver aqui na minha. Segunda Coríntios 3,18. Perdão, viu, Lucas? É 3,18. Só arruma aí. E todos nós, que com a face descoberta, aí vem uma consequência aí, gente. O que acontece? Contemplamos a glória de Deus. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Grifa esse transformado também. Com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Queridos, quando Paulo se refere a esse versículo, ele se refere a Moisés, sobre o véu que Moisés usava. Moisés, quando ele entrava para falar com o Senhor Jesus face a face, audivelmente, chegava a um ponto que as pessoas, quando ele saía, não tinha maturidade espiritual, e ele precisava o quê? Usar um véu, porque as pessoas não tinham estrutura para ver a glória de Deus. E uma pergunta que eu quero para nós líderes hoje: a nossa face está descoberta? Será se os meus olhos, será se eu tenho tido maturidade para olhar para o Senhor Jesus? Será se os meus olhos, ele tem contemplado Jesus? A gente só olha, só contempla quem a gente ama, quem a gente se relaciona. Sim ou não? Não é verdade? A gente só olha, a gente só contempla quem a gente tem um relacionamento ou quem a gente realmente ama. Eu tenho tido essa maturidade? Mas isso foi na velha aliança. O cristão, a nova aliança, depois que o pacto foi, Jesus pagou um preço naquela cruz, houve a nova aliança. Hoje eu tenho acesso, a minha face, ela pode ser descoberta. Hoje a minha face, ela pode contemplar a glória de Deus. Líderes, o que tem impedido? Se você sentar hoje com líderes, muitas coisas sairão. Líderes, o que tem impedido? Porque ainda existe muito impedimento. Existe. O que tem impedido da sua face realmente ser descoberta e contemplar? E eu quero citar algumas coisas. Primeira coisa, as distrações. Oh, queridos, quantas distrações nós temos tido, que isso tem impedido a nossa face ser descoberta, para poder contemplar essa glória. Sabe quais são essas distrações? São tantas. Os prazeres carnais, que é o eu. A corrida pela prosperidade pessoal. A posição de carreiras, o ativismo com o tempo. Como isso, queridos? Como isso tem roubado a nossa face ser descoberta para poder contemplar a glória de Deus. Eu sugiro aquele livro, Até que Nada Importa, do Luciano Subirá, que lá você vai entender melhor tudo isso que eu estou falando. Cuidado com as distrações. O quanto nós temos ouvido, não posso. Agora eu vou correr atrás disso. Não posso, agora eu vou resolver algo. Não posso, agora eu tenho outras prioridades. Líderes. Estou falando para líderes, amém? Outro tópico que tem impedido da gente contemplar a glória de Deus. Nós temos tirado o lugar de Deus na nossa vida a respeito da família. Temos amado mais a família do que ensinado ou buscado o reino de Deus. E sendo que tudo que a gente quer, o Senhor está no centro e aqui vem. Sim ou não? As coisas que a gente quer, o Senhor aqui no centro, aí vem meu trabalho,
vem a minha família, vem não sei o quê, vem não sei o quê, mas o Senhor, Ele está no centro. Cuidado, queridos, cuidado. É chegado o tempo, sabe? Chegar no final do ano, será se os nossos olhos estiveram no Senhor? Será se nós conseguimos amar o Senhor? Outro tópico. Aliança ministerial. Eu não sei por que quando eu converti, lá não sei quanto, depois dos 18 a gente começa a esquecer as datas. Mas uma coisa, queridos, que eu aprendi quando eu converti, é saber o que é uma cobertura espiritual, é saber o que era uma aliança ministerial. Você sabe o que era uma aliança ministerial, queridos? Pergunte para a pessoa, eu quero interagir com você agora. Pergunte aí para a pessoa, você sabe o que é uma aliança ministerial? Eu vou explicar do meu jeito. Uma aliança ministerial, por exemplo, eu sou lá membro da igreja de Taquaralto, que meus líderes é o pastor, o bispo Brande e a bispa Leidiane. Amém? Estou dando um exemplo. Quem é a minha cobertura espiritual? O bispo Brande e a bispa Leidiane. Amém? Cobertura espiritual. Os pastores da Igreja Apostólica Nova Aliança. Quem é a cobertura nossa? Apóstolo Ronaldo e a apóstola Marilza. Amém? Você que é membro de uma célula, quem é a sua cobertura espiritual? Eu participo da célula da Thalita Cume, e eu tenho a minha célula também, aqui na igreja, às quarta-feiras, uma célula de mulheres maravilhosa, mas também participo da célula Thalita Cume, e a minha líder é a Raquel, minha cobertura. Minha cobertura. Ou seja, eu estou amparada. Amém? Eu estou amparada. Eu não estou na igreja por acaso. Eu sei que alguém zela por mim. Eu sei que alguém cobre a minha vida. Eu sei a quem recorrer. Cobertura espiritual. Você tem tido essa aliança, queridos? Você tem tido essa aliança? Porque quando a gente não tem essa aliança, se você não teve essa aliança até hoje, conserte a sua vida. Honre o seu líder. Honre o seu pastor. Honre o ministério que você está servindo. Ande. Quando eu tenho uma aliança com o ministério, eu ando com esse ministério. Amém? Se o meu ministério aqui, que é o Pai, faz alguma coisa, eu vou andar no mesmo alinhamento. No mesmo alinhamento. Eu devo falar a mesma linguagem. Amém? Isso é aliança ministerial. Seja sincero. Seja sincero com o seu líder, com a sua cobertura espiritual. Amém, querido? Seja sincero. Seja honesto. Caminhe junto. Tenha compromisso. Seja fiel. Nós vimos lá que foi Ele que nos chamou, Ele que nos capacita. Eu acho bonitinho, eu vou ser um líder de célula. Eu acho maravilhoso, eu vou entrar no ministério de louvor. Você tem andado no mesmo alinhamento? Você tem honrado o compromisso que é cada ministério? Você tem sido fiel com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos?
Porque se você faltou interagir com qualquer um desses tópicos, querido, a sua face, ela não está descoberta. Você não pode contemplar a glória de Deus. Nós não estamos mais no tempo de sermos frequentadores de igreja. Amém? Nós não podemos mais ser frequentadores de igreja. O tempo está passando, o tempo está passando. Nós temos que olhar para Jesus e contemplar, amá-lo de tal forma que olhamos, que os nossos olhos vão olhar para Ele e nós olharemos as circunstâncias e estaremos firmes, porque sabemos e cremos no Deus que nós estamos esperando. Não é tempo mais de brincar de ministério. Se você é um líder, se você é membro lá dos guardiões, honre o seu líder. Se você é membro lá do acolher, honre o seu líder. Meu Deus, isso aqui é um... Para a gente ter a face descoberta, vou correr. Para a gente ter a face descoberta, querido, a gente precisa investir. Ter um investimento espiritual. Eu quero te fazer uma pergunta, eu não quero nem que você levante a mão ou responda. Quantos livros você já leu? Você é líder, você é pastor. Quantos livros você já tem lido? Além do seu devocional, que eu nem vou falar, né? Que é a leitura da palavra que nos edifica. A gente só tem a revelação de Jesus através da sua palavra. Invista no seu crescimento espiritual. Não recorra a YouTube. Porque lá não tem muitas referências boas. Recorra somente a referências boas. Procure seu líder e pergunte qual é a referência que você, além do nosso pastor, além do seu pastor, qual a referência que você pode me indicar para eu ter um conhecimento mais profundo de Jesus. Invista. Compre livros, compre Bíblias com outras versões, para você entender o que Jesus está falando. O principal, queridos, temos que lembrar quem nos chamou. Reafirme o seu propósito hoje. Eu não sei como é que você chegou aqui. Quantos e quantos líderes, nem paixão mais. O bispo Felipe hoje falou alguma coisa sobre paixão. É obrigação ou paixão? Que nível você está? Que nível, pastor, você está? Em buscar Jesus, em amar Jesus, e em seus olhos estarem nele. Qual é o nível? Você, pastor, tudo bem. Deus vai capacitar, Deus vai fazer. Nós servimos um Deus onde você pode ler em toda a Bíblia, a gente dá um passo primeiro e Ele responde. Amém? A gente busca e Ele responde. A gente busca o crescimento e Ele dá o crescimento. Como que está? Você já tem noção que eu gostaria que tu fosse lá para aquele versículo de 2 Coríntios, deixa ele lá, tá? Por favor, que eu quero finalizar com ele. Os nossos olhos só estarão em Jesus se nós tivermos prazer nele. Se nós tivermos relacionamento com Ele. Se a gente deixar de olhar as coisas por obrigação.
eu concluo com essa frase aqui de John Wesley. Que não se admite no coração, no nosso coração, queridos, outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Viu, líder? Viu, pastores? Que o nosso coração seja realmente afetado por ele. Que nós possamos saber quem somos em Jesus. Que nós possamos saber o nosso chamado em Jesus. Que nós possamos saber o que, para que é o meu chamado. E que nós possamos saber que precisamos ter uma aliança ministerial. Amém? Honre o seu líder. Honre o seu pastor. Invista no seu crescimento espiritual. Renove a sua paixão. Sabe quando nós convertemos que acendeu uma chama, tão grande? Tinha um versículo bem atrás, que eu quero finalizar com ele. Está lá em 2. Qual o versículo que eu deixei em 2 Timóteo? 2 Timóteo 1,6. Finalizo aqui. É aqui, gente, o que nós temos que fazer? Cláudio, o que nós temos que fazer para ter essa paixão, para renovar essa paixão? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantém-nos o que, gente? Viva a chama do dom de Deus que há em você. Amém? Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Não foi qualquer pessoa que deu esse dom para você, queridos. Renove a paixão por Ele. Eu não sei como que está o seu relacionamento, a sua paixão. Eu não sei. Ative a chama. Ative a chama. Ative essa chama que está, talvez, adormecida. Quantas e quantas vezes qual o tempo que você tem chorado diante do Senhor e dito para Ele que nem o ama mais, ou que os seus olhos não estão mais nele? Quantas e quantas vezes deixamos de olhar para Jesus e olhar para a circunstância, olhar para o que o irmão falou, olhar para o que o irmão não deixou de fazer, e isso afetou o nosso ministério, e isso afetou o nosso coração, que a paixão esmureceu. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que a graça dEle nos alcance. Hoje é o dia, é agora, é a hora de você não estar aqui por acaso. É a hora de você colocar a sua vida, o seu coração diante dEle e consertar aquilo que precisa ser consertado. Mas o que não podemos sair daqui hoje é com a nossa face ainda encoberta. A nossa face precisa estar descoberta para poder contemplarmos a glória do Senhor Jesus. Nossa face precisa. Eu quero que inculque isso na sua cabeça. Só iremos contemplar a glória de Deus se a nossa face estiver descoberta. Se houver véu, não iremos ver. Não iremos ver. O nosso coração não será afetado. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus.
Oh, Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada coração aqui. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.